Atrito estático e dinâmico, tá? Então, esse material está disponível no meu site em farley.net e na descrição do vídeo você vai encontrar o link de todas as outras aulas de tópicos de física. Esse aqui é o capítulo 8 de tópicos de física, tá? Isso se refere à parte de laboratório, tá? Normalmente, essa aqui vai ser equivalente à segunda prova de tópicos de física referente à parte do laboratório. Tá? Então, vamos começar lendo isso aqui. Da mesma forma que o capítulo 7, que é sobre referente ao laboratório, vamos ter um pouquinho de teoria e mais exemplos. Esse vai ter um pouquinho mais de teoria do que aquele outro, tá? De explicação de conceitos. A força de atrito tem a sua raiz na força eletromagnética, que permite ligação entre moléculas e o formato sólido da matéria. Estudaremos o atrito entre os corpos sólidos devido à rugosidade entre eles, os mantendo parados, estático ou em movimento dinâmico. Tá? A força de atrito é o produto do coeficiente de atrito μ com a força normal N de interação do corpo com a superfície, normalmente provocada pela força-peso. Quanto maior a rugosidade dos corpos, maior o coeficiente de atrito. Por exemplo, entre o pneu do automóvel e o asfalto, busca-se o máximo atrito possível para haver resposta às forças de tração e freio. Tá? O atrito, devido à rugosidade, mantendo parados, ou não é o atrito que vai estar mantendo o corpo em movimento, tá? Mas o atrito dinâmico, ele tem a ver com o movimento do corpo. Acho que a frase aqui não ficou muito boa. Tá? Escapou da outra revisão, talvez eu mude ela mais adiante. Então é o seguinte, tá? Nós temos aqui um corpo, tá? Força F, força de atrito, peso e a normal aqui impedindo a penetração no corpo. A normal não é o par ação e reação com a força peso, tá? Ela é a força de contato à superfície, tá? Que ela vai gerar ali o par de ação e reação aqui no contato à superfície. Força peso aqui com o planeta, massa atrai massa, tá? A força F vai estar provocando o movimento e vai gerar uma força de atrito. Caso a força F consiga ser maior que a força de atrito, ela vai gerar o movimento. Tá? A gente vai ver a questão do atrito estático e dinâmico ali. Normalmente usamos a força, que é a força de atrito, coeficiente de atrito vezes a normal, tudo para o estático ou tudo para o dinâmico. Dependendo do livro, se trabalha com atrito cinético. Tá? Então, você pode trabalhar atrito dinâmico ou cinético, tá? Vai querer dizer a mesma coisa, que é quando o atrito já entrou em movimento. Agora vamos ver a diferença desses dois tipos de atrito. Um corpo, ao receber uma força F, reage com a força de atrito crescendo na mesma medida de F até um valor máximo, em que ele ainda fique parado ou estático. Depois, a força de atrito cai para um valor que será constante para qualquer força F que o corpo receba. Este é o atrito dinâmico ou cinético, dependendo do livro. Tá? É o seguinte, você vai fazer uma força aqui. Vamos supor que a força de atrito estático seja 10 newtons. Esse aqui vamos supor que seja 7 newtons. Tá? Então o corpo está paradinho. Eu faço uma força de 1 newton. Ele reage com atrito estático de 1 newton. Vou fazer a força com 5 newtons. Ele reage com atrito estático de 5 newtons. Chega no valor máximo, né, que eu fiz posição de 10 newtons. Fiz uma força de 10 newtons, ele reage com 10 também. Tá? Aqui ele chegou no limite. Qualquer coisinha a mais aqui, puf, ele cai. Então qualquer força que eu faça, seja 10, 20, 30, 40, 50, 200 mil, ele sempre vai reagir com a força de atrito dinâmico ou cinético. Nesse caso eu imaginei o valor de 7 e ficaria com esse valor constante. Isto para corpos sólidos. Tá? Material de fluido, você vai ter uma constante que depende do material e a velocidade ao quadrado. Tá? É uma situação diferente. Lá em mecânica dos fluidos, que eu já gravei as aulas disso faz um tempinho, tá? Você encontra no meu site também, você vai estar vendo essa situação diferente ali, tá? Na parte de fluidodinâmica, mexe um pouco mais com isso, capítulo 9. Mas o que acontece aqui, tá? Então nós vamos ter que o atrito dinâmico é sempre menor ou igual ao estático. Pode acontecer com o atrito dinâmico tem o mesmo valor do estático. Legal, tá? E é o seguinte, a força de atrito estático pode ser menor que o dinâmico. Ó, se a força de atrito estático for menor que o dinâmico,
Não está se movendo, mas ó, ela vai reagir. O valor máximo do estático é maior ou igual do dinâmico. Aí entrou em movimento, ele se torna estável para corpos sólidos aqui na situação, tá? A gente vai trabalhar com eles. Beleza? Entendeu tudo? Responde aí, tá com dúvida? Tá? Responder pro vídeo, né? A força de atrito no plano inclinado. O que nós temos? Definimos os eixos x e y em relação à inclinação do plano, tá? E nesse caso, a única força de ação é a força-peso. Logo, seu componente x promove o movimento do bloco. Este é o Px, ou peso tangencial. Às vezes coloca como PT. O PT puxando para baixo, nenhuma novidade, né? Porque esta força é tangencial à superfície. Tá? Então, aqui tá o peso aqui no corpo, né? Massa vezes gravidade. O cosseno de θ aqui, eu vou fazer a projeção dele, eu vou ter esse Px como peso seno de θ, tá? Que é o meu referencial junto com o plano inclinado, tá? A normal impedindo a penetração no bloco, se o peso for tão grande que o bloco não consegue reagir, ele vai afundar no bloco, no plano inclinado, né? Mas raramente isso não vai acontecer, né? E temos a força de atrito aqui sempre atrapalhando o movimento. Se ele estiver descendo para baixo, a força de atrito está no sentido contrário. O atrito sempre atrapalhando o movimento. Depois aqui tá. Pensando porque a força tangencial à superfície. Beleza, tangente aqui à superfície, o Px aqui, ou peso tangencial. Enquanto isso, a componente y do peso, o Py, tá? Que vai ser o componente aqui, que vai apertar ele contra a superfície. Pressiona a superfície gerando uma força normal, que por sua vez é a autora da força de atrito, tá? Lembra que a força de atrito é a coeficiente de atrito vezes a normal? Ah, legal, esse cara aqui vai ser a normal, tá? Vamos aqui. É importante notar que o ângulo θ entre o plano inclinado e horizontal também será o ângulo entre a força peso e o eixo y. Ó, esse ângulo θ, tá? Você vai arrumar as coisinhas aqui, você vai perceber que esse cara é o mesmo cara que está aqui. Tá? Daí, se você tiver, por exemplo, uma inclinação de 0 graus, essa diferença aqui também vai ser zero. Vai ser o normal, tá? Você vai aumentando esse cara, vai aumentando essa diferença aqui, tá? Seguindo a mesma proporção. Se esse cara fosse 90 graus, esse aqui também ia ser 90 graus, ele não ia ter nenhum componente que ele só ia cair, né? Queda livre, tá? Ia ser um pouquinho diferente aí no caso. Ó, Px, o x normalmente está associado ao cosseno, nesse caso é o seno, porque ó, o nosso θ tá em relação aqui, ó, com y. Então o oposto dele vai ser o seno que vai para o x. Pode gerar alguma confusão isso. E para o y, ó, eu vou decompor no y, eu vou decompor do ladinho dele. Quem está do ladinho do ângulo é o cosseno. Então o cosseno fica nesse caso com y, por causa devido ao nosso arranjo específico para plano inclinado. Tá? Força peso é massa vezes gravidade. Então eu posso pegar esse cara aqui, o PY que vai gerar a normal, tá? Então esse cara vai ser normal. Vai ser o peso que é mg, cosseno θ. Então eu também posso escrever a normal desse jeito. Se eu quiser substituir nessa equação também, vou ter que a força de atrito é tudo isso, tá? Então, às vezes alguém pode elaborar um exercíciozinho assim bonitinho, ó. Determine a força de atrito em função das variáveis, tá? Aí você coloca todas as letrinhas variáveis aqui, tá? Montando bonitinho e chega nisso aí. Para agora, para você poder visualizar isso melhor. Acabou? Acabou. Agora, ok. Exemplo. Acabou a explicação, vamos brincar com os exemplos. Uma brincadeira meio sem graça, mas fazer o que? É o que tem para hoje. Exemplo 8.1. No exemplo, no plano inclinado com ângulo θ com a horizontal da figura a seguir, há um bloco de massa mzinho em iminência de movimento. Considere os coeficientes de atrito estático, μe, e dinâmico, μd, a gravidade G e a força de atrito FAT. Aí, força de atrito. Analise as afirmações a seguir. Primeira, devido à iminência de movimento, sabemos que o coeficiente de atrito é igual a tangente de θ. Tá? Eu acho que eu não falei isso aqui. Eu não falei. Tá? Mas é o seguinte, quando você está numa situação que ele vai entrar em iminência de movimento, o coeficiente de atrito ele vai ser igual, numericamente igual, à tangente dessa inclinação θ aqui. Tá? Então, essa primeira aqui é verdadeira. Então, você está sabendo a informação agora no meio do exemplo.
É válida a relação entre os coeficientes de atrito. O dinâmico sempre menor ou igual ao estático. Já explicamos se é verdadeiro. Por que disso? Tem lá o corpo estático está parado. A rugosidade dele está tudo encaixadinho ali. Aí quando você está fazendo força, ele vai aguentando, uma hora ele começa a escorregar. Depois que ele escorrega, é mais difícil ele entrar em contato de novo. Ele tem aquele embalo que ele recebeu ali, né? Tá com aquela velocidade, dificilmente ele vai travar tudo. Então a própria resistência dele ficou menor ali. Ele vai gerar um coeficiente de atrito menor, uma força de atrito menor. Tá? É possível haver uma força de atrito dinâmico menor que a estática? Sim, tá? Olha o porquê. Ó, você pode ter aqui um valor de aqui menor que a estática. Só que a força de atrito estático máxima é menor ou igual ao dinâmico. Tá? Mas você pode ter um valor menor. Se o atrito estático máximo for 10 newtons, mas você empurra com 2 newtons, você vai ter 2 newtons reagindo aqui. Tá? Sempre o mesmo valor. Senão você teria um absurdo. Você empurra a parede, sei lá, por exemplo, se empurrasse a parede com 10 newtons, ela reagisse com 20 newtons contra você? Não dá, né? Só chama um exorcista se isso acontecer. Tá? Sai correndo e gritando, rezar também é bom, tá? Porque isso não vai poder acontecer. O atrito é o seguinte, você também fez uma força nele no corpo, ele não se moveu, mas ele não te empurrou de volta com uma força maior. Para poder visualizar isso ali, tá? Terceira, é possível haver uma força de atrito... Não, terceira eu já acabei de falar, né? Maior que a estática. Beleza, tá? Então, essas aqui são as três verdadeiras. Vamos para a questão falsa. Quanto maior M, maior serão o coeficiente de atrito e a força de atrito. Olha, esse valor da força M vai gerar aqui uma pressão contra o plano inclinado. Então, você vai ter uma força-peso maior aqui, que você vai gerar uma força normal maior. Ah, legal. Então, maior vai ser a força de atrito quanto maior a massa. Beleza. Você também apertar ele, colocar uma força extra que apertando, você também vai ter uma força de atrito maior. Só que o coeficiente de atrito depende do material, tá? Da área de contato, dessas coisas. Ele não vai mudar com a massa. Então, por causa desse cara aqui no meio do negócio, isso está errado. Tá? Esse cara sim, esse cara aqui não. Aqui a quinta afirmativa. É possível haver um coeficiente de atrito dinâmico maior que o estático? Não. Tá? Você tem, olha essa relação aqui. O dinâmico é sempre menor ou igual ao estático, nunca maior. Então, não tem como a 2 e a 5 estarem verdadeiras ao mesmo tempo. Deixa eu ver se eu deixei alguma afirmativa aqui que tenha 2 e a 5. Não, não tem nenhuma com a 2 e a 5 ao mesmo tempo, né? Seria pior se alguém marcasse ali. Então, acabamos o exemplo 8.1. Temos mais outros chatos para fazer. Um bloco de massa, 5 kg, está sob um plano horizontal e possui coeficientes de atrito estático μe igual a 0,5 e dinâmico μd de 0,3. Ele recebe uma força F crescente de 0 a 100, considere a gravidade 10 metros segundo ao quadrado. Faça um gráfico de F, da força F pela força de atrito. Tá? Então vamos fazer os gráficos aqui. Primeiro, vamos calcular a força-peso, né? Massa em quilograma, gravidade vai dar aqui, 5 vezes 10, qualquer bobo sabe que é 50. Pronto, acabou. 50 newtons aqui é o peso. O plano é horizontal, não tem inclinação. Ah, para que ficar sofrendo? A normal vai ser igual, em módulo vai ser igual ao peso. Então tá aqui, a 50 newtons também. Pronto, vamos sofrer menos. A força de atrito estático máxima vai ser o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Esse cara foi falado que é 0,5, então manda 0,5 aqui. E a normal é 50. Então, 0,5 vezes 50, no meu tempo era 25, hoje deve ser também. Né? Então, 25 newtons aqui é o valor máximo da força de atrito estático. Então, ele vai crescendo aqui. Quando esse cara for 25, esse aqui também 25. Sempre o mesmo valor, tá? Então, sempre crescendo em linha reta. O valor máximo aqui, quando a força F valer 25, ele reage até 25, ele vai crescendo até esse valor. Vamos lá, próximo. Força de atrito dinâmico. O coeficiente de atrito dinâmico é 0,3, está escrito aqui. A normal, que nós já calculamos aqui, 0,3 vezes 50 vai dar 15. Tá? Então, tá de calculadora aí, né? Você pode pegar 50 vezes 10,
pega o 10 e multiplica por 0,3, vai dar 3. Sobrou o quê? 3 vezes 5 dá 15, tá? Então você faz na calculadora, faz a continha na raça mesmo, ou faz essa gambiarrinha aqui de abrir esse negócio, multiplicar, blá, blá, blá. Então, 15 newtons aqui, tá? Então, 15 newtons aqui, ó. Ele vai ser, o dinâmico serve contínuo, para qualquer valor. Ah, eu fiz até 100? Então deixa até 100 aqui, pronto. Você só vai usar o 100 aonde? Aqui. Ah, legal, né? Então, temos o gráfico, tá? Para essa situação específica, para cada valor de 0 até 100, é só eu olhar aqui e ver onde que vai bater no gráfico. Pronto, acabou, tá? Esse foi mais tranquilo. Tinha que piorar um pouquinho agora, né? Exemplo 8.3. Um experimento consiste em medir o coeficiente de atrito estático de um bloco de massa m usando um plano inclinado com ângulo variável. Tá? Assim, considere este ângulo crescendo até o valor de θ, no qual o bloco começa a escorregar. Determine a fórmula que relacione o coeficiente de atrito estático e o θ. Se eu não me engano, você vai ter que fazer um experimento desse para medir o coeficiente de atrito de alguns blocos de materiais diferentes ou em posições diferentes sobre um plano inclinado que você vai regulando e vai medir o valor θ assim que ele começa a escorregar. E qual que vai ser aquela explicação que talvez seu professor passe na lousa antes de fazer o experimento? Vai mostrar, acho que essas continhas chatas aqui, que é a função desse exemplo. Olha aqui. Somatório do fx igual a zero, somatório do fy igual a zero. Tá? Equilíbrio estático. Tá? Até o ponto de que ele vai entrar em movimento. Beleza. Quem que eu tenho no x aqui? Tá? Ó, eu tenho px, que é peso seno θ, que a gente viu em outros lugares lá, ajudando aqui. Beleza, o px aqui. Tá? O px aqui em vermelho, aqui em preto, tá? O x e o y no meu referencial. Então, tá o px para cá. Quem que tá? Então, ele é positivo, ó. Px é peso seno de θ. Beleza? Que a gente já viu antes. E tem a força de atrito, ó. Força de atrito no componente x atrapalhando o movimento. Então, negativo para esse cara. Tá contra o meu referencial, negativo para ele. Favor do referencial, px tá positivo. Força de atrito negativo, então negativo aqui. Tudo só tem esses dois no componente x, beleza. Acabou a somatória, igual a zero, já era. Somatória de Fy igual a zero. Quais são as forças no y? Ó, a favor no referencial tem a normal, contra tem o componente, o Py, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Py vai ser peso cosseno θ, nesse caso, que esse ângulo vem para cá, ó, você projeta o peso aqui, você vai ter o ângulo θ aqui, que você está enxergando essas coisas aqui, né, invisíveis, né, seguindo aqui o negócio, né, depois você toma uma cachaça e você vê isso aqui melhor. Tá? Então, peso cosseno θ aqui, tá? E a normal também aqui em rente de superfície. Beleza? Rente de superfície não, falando besteira já. Tá? Só de falar em cachaça começou a fazer efeito, isso porque eu não bebo, hein? Então, aqui, ó, normal tá aqui. Então, temos normal. Vamos lá, aqui. Eu vou isolar a força de atrito. Lembro que o peso é massa vezes gravidade. Posso passar esse cara para cá, escrevo tudo invertido, vai dar isso aqui. A normal também vou isolar. Peso é massa vezes gravidade, isolando dá esse bichinho aqui. Ah, legal, isso aqui vai ser útil em algum momento. Força de atrito estático máximo. O que eu tenho? Coeficiente de atrito estático vezes a normal. Eu quero descobrir o coeficiente de atrito estático, então eu vou isolar esse cara. Pega um nzinho, passa dividindo, escreve todo mundo invertido aqui, ó. Dá uma rodada no negócio, tá? Não faça isso antes de beber, faça isso antes de beber, senão vai ser pior, você vai cair depois. Então nós temos a força de atrito estático, massa vezes gravidade vezes seno de θ. Beleza, põe aqui. Aqui, o que é normal? É isso aqui, massa vezes gravidade, cosseno de θ. Tudo bem. Massa vezes gravidade, corta, tá? Porque vai ser igual nos dois casos, mata os dois. Seno dividido por cosseno, se você aprender um pouquinho de trigonometria, vai saber que isso é tangente. Por isso que o coeficiente de atrito estático máximo vai ser a tangente do ângulo θ quando esse ângulo está em iminência de movimento. Legal, é isso aí, tá? Então, você só vai ter que trabalhar com o ângulo θ, mas é aí que aparece esse raio desse ângulo θ. Entendeu? Responde aí pro vídeo sozinho. Entendi, né? Exemplo 8.4. Se eu não me engano, vai ter mais um outro experimento, não sei se vai ser no mesmo pacote ou não, que você vai descobrir o coeficiente, acho que vai ser na mesma prática, se eu não me engano,
que você vai ter que descobrir o coeficiente de atrito estático usando uma mola, tá? Você vai medir a força ali com a mola, tá? Tá aumentando a força da mola, assim que ele começa a se mover, você vai pegar os valorezinhos ali naquela situação, trabalhar com isso aqui. Então, o que nós temos aqui? Um experimento consiste em medir... Escrevi errado aqui, tá demorando para aparecer uma cagada. Tá? Em medir o coeficiente de atrito estático μe de um bloco de massa m usando uma mola de constante elástica K. A mola vai sendo puxada e sua deformação observada, que vai ser o x, né? Quando o corpo entrar em movimento, o valor máximo da deformação será considerado x. Determine a fórmula que relacione o coeficiente de atrito estático com as grandezas do problema. Tá? Essa fórmula que você vai usar no experimento e depois eu vou estar consertando isso. E lá no meu site, se você for pegar isso aqui, já vai estar tudo consertado, pelo menos tudo que eu consegui me lembrar. Né? O que eu tenho aqui? A força elástica ela vai bater em módulo, tá, com a força de atrito estático máximo. Eu vou ter esse equilíbrio aqui. O que vai ser a força elástica? Kx. Beleza. A força de atrito estático? Coeficiente de atrito estático vezes a normal. Beleza. Quem que é normal? Nesse caso, tá plano aqui, de boa, na paz, vai ser a força-peso, né? mg. Tá bom. E daí? Olha, eu posso pegar esses dois tiozinhos, passar ele dividindo e só virar a fórmula. Acabou. Só isso. Tá? Então, é Kx dividido por mg. Esse é o coeficiente de atrito estático. Você vai esticar a mola o máximo que você pode. Quando ela começar a entrar em movimento, você vai marcar o x da mola e o K, o coeficiente elástico da mola, que é o K, a massinha do bloquinho, a gravidade do planeta que você está fazendo esse experimento. Tá? Então, você vai usar 9,8 se você estiver no planeta Terra. Tá? Metros por segundo ao quadrado, bonitinho. E você vai ter o coeficiente de atrito estático. Pronto, isso aí. Exemplo 8.5. Tá. Aquele foi fácil. Esse aqui para compensar. Olha só. Vem um desenho bonitinho desse aqui. Olha que coisinha fofa. Aí você tem que transformar nessa desgrama aqui, né? Então ele vem com essa carinha. Logo depois ele faz essa careta para você. É você que vai ter que descobrir desenhar isso aqui. E se esqueceu, errar alguma coisa, o resto vai tudo pro saco. Em uma obra de engenharia civil, um operário não muito esperto empurra um caixote subindo a rampa com força F. Então tá aqui a rampa de inclinação θ, ele faz uma força F aqui, desse jeito, tá? Por isso que não muito esperto, né? Falar a verdade, é um completo idiota fazer isso, né? E ele faz com o mesmo ângulo daqui, tá? Só por coincidência, para ficar menos difícil o exercício. Considere que F vale 300 newtons, θ vale 30 graus, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, coeficiente de atrito entre o caixote e a rampa 0,3, massa do caixote 20 kg, determine a aceleração de subida deste no referencial do sentido do seu movimento. Ó, então, referencial X aqui. Aí você está usando um eixo cartesiano, você coloca o Y de um jeito que combina com isso, né? Tá? Mas aqui é o X é o que nos interessa e vamos querer descobrir a aceleração nesse X aqui. Tá? Por que não muito esperto? Vamos imaginar que eu tenho um bloco. Tá? Então, imagina essa latinha aqui, não é exame de fezes, tá? Aqueles ímãs de neodímio. Eu não vou usar na minha calculadora isso aqui, não. Vamos pegar um livrinho, tá? Colocar ímã de neodímio na minha calculadora, estocado. Você tem aqui inclinação. Se eu fizer força assim, eu vou apertar ele contra, tá? Eu vou apertar ele na superfície, eu vou estar aumentando a normal, vai ter mais atrito. Seria mais inteligente eu fazer a força assim, para diminuir o coeficiente de atrito. Ou às vezes puxar ele desse jeito aqui para cima. Diminuir o coeficiente de atrito, tá? Eu arrasto menos. Então quando você for, por exemplo, puxar uma mesa, você não vai empurrando ela assim. Você pega ela, puxa ela, tá? Você levanta ela, segura por aqui e vai levantando um pouquinho ela para arrastar. Você vai gastar menos força para estar arrastando essa mesa. Tá? E se alguém vê você fazendo isso, vai fazendo do jeito certo, você não vai passar vergonha. Tá? Mas imagina um cara, um engenheiro formado, fazendo aqui tudo errado, mostrou que não aprendeu nada sobre força de atrito, força normal, tá? Ficar sofrendo, arrastando na toa, não dá certo, né? O que nós temos aqui então? Vamos falar que isso aqui está em equilíbrio estático, né? Equilíbrio estático não, problema, olha só.
nós vamos ter uma aceleração no eixo X. Então, a minha somatória das forças não vai bater zero. F igual a m vezes A, no X eu vou ter aceleração. No Y, aqui sim mantém o zero. Está um pouquinho diferente das contas que nós fizemos no capítulo anterior, capítulo 7. Tá? Então, vamos deixar aqui essa aceleração. Quais são as forças no X? Vamos procurar nesse balaio de gato aqui, ó. A força F que eu fiz, a força de atrito atrapalhando o movimento, ó, quem vai estar indo para lá. A força normal aqui, ó, sempre na reta normal aqui, 90 graus com a superfície, bonitinho. Força P sempre puxando para o centro da Terra, desenho o peso para baixo, pelo amor de Deus, tá? Esse ângulo θ vai ser o mesmo daqui, tá? E por coincidência também foi escolhido um θ aqui para ficar, sei lá, um ângulo só, né? Já tem muita coisa chata aqui. A primeira força, vamos pegar essa força F aqui. No eixo X, eu vou achar um componente dela que está apertando aqui. Então, vai ser F cosseno θ. E está no sentido do meu referencial. Então, mais F cosseno θ. Beleza, a primeira praguinha já está aqui. Qual outra praga que eu tenho envolvida? Eu tenho no eixo X o componente do peso. Tá? Então, o componente do peso, x, vai ser o seno do θ, que é o ângulo oposto aqui. Eu vou ter um componente do peso para cá, puxando para baixo. Então, peso seno θ. Mas está contra o meu referencial, então negativo aqui nesse caso. Aqui, ó, eu escolhi o referencial aqui para cima. Escolhi não, foi mandado aqui, ó, no sentido referencial. Tudo bem que foi eu que fiz o exemplo, né? Então, deixa quieto. E aqui nós vamos ter aqui a força. Ó, força de atrito atrapalhando o movimento contra o meu referencial inteira no componente x. Então, menos força de atrito. E o MA, que veio lá de cima, que já explicou por quê. Depois, o que nós temos? Vamos aqui na somatória do Y, né? Aqui, eu vou ter um componente dessa força empurrando aqui para baixo, que é o sentido contrário do meu Y. Então, eu vou ter menos F seno θ. Ó, esse θ aqui, ó, seno θ vai aqui. Então, manda para cá. E esse outro cara aqui? Eu vou ter o peso, ó, o cosseno dele, eu projeto aqui, que o ângulo está bem do ladinho aqui, eu vou ter ele para cá. Então, peso cosseno θ. Ele está contra o meu referencial y, negativo para esse cara. Então, menos peso seno θ, cosseno θ. Tá? Depois, o que eu tenho? A normal. A normal está aqui, ó, no sentido do y, bonitinho, na paz, só somando, sem dar tormento. Então, mais n aqui. Acabou. Não tem mais nada no y também, então era igual a zero aqui, acabou, continua igual a zero. Agora, você respira fundo, dá uma esticada, tem que continuar isso aqui. Também está acabando. Falta mais um depois desse. Está quase acabando. Força F aqui, ó. A força F a gente sabe que é 300 newtons, beleza, manda 300, tudo onde tem F aqui. O peso, eu tenho 20 quilogramas. A gravidade é 10. Eu não calculei lugar nenhum aqui, mas você tá cansado de saber, né? Massa vezes gravidade é 200. Pronto, acabou, né? Você é um futuro engenheiro, não vai ficar sofrendo por causa disso, né, criatura? Tá? Aqui o θ é o mesmo de antes, tudo valendo θ 30 graus, né? Ficar um pouquinho menos xarope. Força de atrito aqui, ó. Eu tenho que é a coeficiente de atrito vezes a normal. A normal não tem quem que é. O coeficiente de atrito eu tenho que é 0,3. Então já mando aqui. Melhora esse negócio. A massa vale 20, põe aqui. O A eu não tenho. E é justamente o que eu quero saber, esse raio dessa aceleração. E a normal eu também não tenho. Eu também estou apertando isso aqui, tá? Não posso falar que ela vai ser igual ao peso, ou peso cosseno θ, não dá. Então tem que deixar normal aqui. Mas olha, eu tenho duas equações, aqui em cima e embaixo, ó, com a chavezinha marcada aqui, né? Uma no x e uma no y, e duas equações com duas incógnitas, n e a. E nesse de baixo eu só tenho n, então melhor, né? Você vai simplificar essa praga feia da peste aqui, tá? Ela é feia mesmo, tá? Não precisa querer se preocupar com os sentimentos dela, não. Pode falar que ela é feia, tá? E você vai isolar o n, tá? Ó, para caber no slide aqui, eu já coloquei aqui direto, ó, n igual a 323,21 newtons. Beleza. Depois você faz essa continha aqui de tarefa, para dar uma treinada, né? Você entra lá no meu site, pega a apresentação do PowerPoint, já corrigido os errinhos, as cagadas que aconteceram no meio do caminho, e você, olhando aqui, talvez até imprima, né? Gastar um pouquinho de papel e tinta, e você faz a continha aqui para verificar se dá esse valor mesmo, tá? E depois você vai simplificar um pouquinho mais esse cara, marca aqui a simplificação dele, pega esse valor do n e joga aqui. Então vamos copiar essa fórmula inteira aqui,
tá? E joga o valor do N, copia e cola aqui, né? Foi o que eu fiz. E agora dá para você achar o A. Simplifica um pouco mais, deu isso, passo 20 dividindo e vai dar isso aqui. Então eu fiz um pouquinho mais de passagem que cabia aqui, tranquilo, tá? Então a aceleração 3,14 metros por segundo ao quadrado, tá? Porque ele vai estar subindo, dados esses valores aqui, tá? E agora eu estou lembrando qual que vai ser o próximo exemplo. Acabamos esse. Esse deve ser o último. É o último. Exemplo 8.6. Lembra que você fez coisas assim com números? De vez em quando é bom você também saber fazer só com letras. Então, tá? Vamos lá. Respira fundo, faz uma oração. Respiração ajuda a combater a síndrome do pânico, tá? Nunca tive isso, mas com essa matéria eu provoco pânico nas pessoas com frequência, né? Então, tem vasta experiência em terrorismo, tortura e genocídio, por ser professor de física, né? Então, tem que ajudar a pessoa também. A gente já vai levar ela num momento de tortura como esse, tem que ajudar a lidar com esses momentos também. Ó, mas tá tudo aqui, coube num único slide, né? Tá apertadinho aqui, mas coube aqui dentro, né? Você vai poder verificar. Tá? É chato, é feio, tá? Mas não é impossível não. Exemplo 8.6. Dois blocos A e B estão ligados por uma corda e uma roldana, ambos de massa desprezível. Tá? A corda é a roldana. Tá? O bloco A de massa MA está sob um plano inclinado com ângulo θ, com horizontal, e possui coeficiente de atrito μ com a superfície, enquanto o bloco B possui massa MB e está suspenso conforme figura. Olha, um ângulo θ aqui, bonitinho, um bloquinho A feliz aqui, outro bloquinho B feliz aqui, tudo tranquilo, bonitinho, fofinho aqui, né? Aí depois vai virar esse cão chupando manga aqui com esse monte de setinha, tá? Você vai ter que saber montar isso aqui, sozinho, hein? Sabe-se que o bloco A está descendo e o B está subindo. Então, esse aqui está descendo e esse aqui subindo. Fica melhor para a gente montar os referenciais, saber o que está acontecendo, né? Seria muita sacanagem mandar descobrir o que acontece. E também você teria que ter os valores, né? Você vai subir ou descer de acordo com os valores que está usando aqui. Considere a gravidade G na direção do movimento de B. Então, vamos considerar a gravidade na direção, para cima e para baixo a direção, está no sentido oposto, né? E determine a aceleração A com referencial no sentido do movimento de A. Então, aqui está no sentido. A direção podia ser para cá ou para lá, mas está no sentido, então é para cá. Tá? Ó, o meu X aqui, que é o referencial, e aqui vai estar a aceleração. Onde a resultante vai, a aceleração vai atrás. Então, onde a vaca vai, o boi vai atrás. Lembra dessa coisa besta? Tá? Aí você vai ser onde a força resultante vai, a aceleração vai atrás. Tá? Então, eu não desenho aceleração, mas você já está percebendo isso aqui. Qual fórmula expressa esta relação? Tá? Vamos descobrir isso aqui. Último exemplo dessa matéria, todo mundo querendo que acabe logo, tá? Então pode reclamar aí também. Vamos verificar aqui no eixo, vamos desenhar as forças, né? Então a força, ó, temos o peso dele aqui, vamos ter um componente do peso no X, um componente no Y. A força normal impedindo que ele afunde aqui no plano inclinado. Ele vai estar vindo para cá, então a força de atrito vai estar contra o movimento, por isso eu tenho que saber para que lado que está, porque senão eu não vou saber que lado está a força de atrito. Está vindo para cá, a força resultante está para cá, beleza. E ela vai ser o quê? A massa do sistema inteira. Tá? Então vamos ver o que acontece aqui. Ó. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Tá? Vetor Z, eu não desenhei aqui, já fui direto. No componente X, toda a força resultante é somatória de todas as forças no X. Beleza. Que massa eu tenho no sistema? O A mais o B. Beleza. A aceleração eu quero saber. Ah, já achei ela aqui, né? Então deixa ela, vai deixar ela separadinha e vai ser esse trambolho todo que ela vai virar, tá? A somatória do Y. Então todas as forças no Y é igual a zero. Por quê? Ele não vai estar se movendo em nada no Y. Não vai ter nenhum movimento no Y. Para esse referencial que eu coloquei aqui, ó. Seguindo rente ao plano inclinado, para ficar mais fácil a vida, né? Sofrendo. Se fazendo referencial assim já é feio, você vai colocar aqui, ó, na vertical e na horizontal bonitinho, vai ficar muito pior. Se você quiser sofrer, faça isso. Sofrer mais, né? O que eu tenho aqui? A força no Y. Eu vou trabalhar com os componentes, tá?
Então, quais componentes eu tenho aqui, tá? No Y, eu tenho o peso do A no X. Ah, beleza, eu estava achando que tinha feito cagada aqui, tá? Então, no X eu tenho o peso do A, o componente do peso do bloco A, aqui no X. Eu estava enxergando o Y e ia estar errado o exercício, ainda bem que não está. E ele vai estar aqui, ó. Então, o componente dele aqui do X, tá? Ele vai ser esse cara aqui, PA, seno desse ângulo θ, que vai ser o mesmo daqui, tá? O θ aqui, ó. Então, ó, tá no, não é o que está do ladinho, é o oposto, tá vindo para cá. Então, ele está no sentido positivo, então mais para esse cara aqui. Peso de A, seno de θ. Ó, temos a força de atrito contra inteira no meu referencial, então menos FAT, beleza. E o peso do A, uma rodando a sola, direciona a força aqui. Então, ela vai vir aqui inteira, menos peso do B. Então, ela que tem um referencial muito esquisito aqui, que ela vai estar desse lado, a polia direciona ela. Então, vai ter todo o peso do B puxando para lá. Então, menos PB. Massa do A mais massa do B continua de boa, não mexeu nada aqui. Agora, aqui no Y, eu tenho esse componente da força peso, vai ser peso cosseno θ para achar ele aqui, inteiro no Y e contra o meu referencial do Y, porque o Y está para cima, tá para esse lado aqui, seguindo o mouse, você está enxergando, e aqui inteiro para baixo. Então, está contra o nosso referencial, menos para ele, PA cosseno de θ, beleza? A normal, tá aqui, ó, inteira no componente Y no mesmo sentido, então mais normal, tá? E era igual a zero aqui no começo, continua igual a zero, tá? Chegamos até aí. Então, respira. E que nós vamos melhorar aqui a situação. Peso do A é massa do A vezes a gravidade. Joga ali. Força de atrito, coeficiente normal, coeficiente de atrito vezes a normal. Beleza, manda ali também. Peso do B, massa do B vezes gravidade. Já manda ali também para diminuir, tá, o número total de letrinhas que a gente vai estar usando ali para simplificar. A normal, eu posso pegar o peso do A, cosseno θ, e passar para o outro lado e mudar de sinal. Vem para cá. Peso do A, massa vezes gravidade. Já deixa aqui também. Agora, nós vamos fazer o quê? A gente vai isolar a letra A aqui dessa fórmula toda, passando essa turma aqui, dividindo todo mundo. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Já escrevi virada aqui para o outro lado, ó. Vai passar tudo para lá, o A igual a esse trambolho todo. Então, A igual a esse trambolho todo. E a normal, que ela aparece aqui, ó, ela estaria aqui, ó. Coeficiente de atrito vezes a normal. Eu já sei que ela vale tudo isso. Então, já manda ela aqui para dentro dessa fórmula para não perder tempo e caber no slide, né? Você poder enxergar tudo num lugar só. Também se é um futuro engenheiro, tá com medo de pular umas passagenzinhas, tá? Então, tem isso aqui. Depois, o que eu posso fazer com essa fórmula? Sentar e chorar, correr e gritar, chamar o Batman. Vamos largar de frescura e encarar isso aqui. Eu tenho o quê? Eu tenho a gravidade, tá? Nesses todos os termos aqui dentro. O que eu faço com ela? Trago ela aqui para fora, multiplicando todo mundo. Aí diminui as coisas que vão estar escritas aqui dentro. E a massa do A tem nesse termo e nesse. Então eu posso deixar o resto em evidência. E a massa do B fica sozinha aqui, que a gravidade puxei para todo quanto é lugar. Ficou mais bonitinha, mais compacta. O mais bonitinho que você pode deixar escrito é isso aqui. Tá? Então isso aqui, digamos que é um feio bem arrumado, que você vai chamar de simpático. Tá? O melhor que você pode fazer é isso, acabou. Tá? Feio bem arrumado aqui, simpático. E aqui nós temos o Gollum, que é feio mesmo, fazer o quê, né? Então, último slide, temos aqui o Smeagol, tá? Deixar um anel, né? Um trem de engenharia mais precioso, né? Curso de engenharia. Um semestre depois, já deve estar no bagaço, né? Sofrendo tanto tempo, né? Agora só falta 9 semestres, tomara que você sobreviva, tomara que você se forme, tá? Então, acabamos aqui a última aula desse material de tópicos de física, que do primeiro semestre, a única matéria que eu vou ser útil para você mesmo, tá? Vai ser esta aí, tópico de física, acabou, tchau, sobreviva, feliz exame, feliz DP, ou melhor ainda, se for aprovar, feliz aprovação, se for melhor, tá? Então, tchau. Ah, não se esqueça que você vai encontrar no site a matéria de mecânica da partícula, tá? Então, a matéria de mecânica da partícula, ela está inteira gravada, tá? Tá inteira montada no slide, eu vou gravar amanhã, tá? Hoje, estamos em março de
2001, nem lembro o dia agora, né? E nós, quando você encontrar isso depois disso, vai estar lá no site Gravadinho Mecânica da Partícula. Qualquer coisa, procure nesse mesmo canal, na playlist Mecânica da Partícula, que nem se achou tópicos de física na playlist também, né? E você vai ter outra matéria também chamada Estática dos Fluidos. Esse você vai encontrar no meu material de mecânica dos fluidos. O primeiro capítulo ele pega mais ou menos metade dessa matéria, que vai te ajudar também no segundo semestre, tá? Ali. Então, tchau!